de cobrança, você já esteve do outro lado, já viveu momentos ruins de um time, 2011, né? Cruzeiro escapa do rebaixamento na última rodada e do jeito que lá vai, Fabrício, você já falou isso outras vezes. A turma não está acreditando, não está entendendo a realidade do Cruzeiro. A briga do Cruzeiro é pra não cair. Ah, mas tem o Gerson. Tá no rebaixamento. Ah, mas tem Matheus Pereira e Caio Jorge. Tá no Z4, meu filho. Tá na zona do rebaixamento. Acorda! Acorda, Cruzeiro! E o Ale falava de cobrança. Fabrício, já viveu momentos assim na carreira. Velho, qual a saída? Tá faltando, você acha que falta alguém chegar ali e ter uma cobrança mais firme, mais dura, pra essa turma acordar pra vida e entender que a situação é gravíssima? O desempenho do Cruzeiro, vamos colocar na tela aí do YouTube os números do jogo para 7K no pós-jogo da Itatiaia. Os números da partida são assombrosos. Coloca a arte, por favor, de posse de bola, enquanto o Fabrício vai analisar. São números assustadores. Ô Fabrício, Cruzeiro tomou 4, podia ter tomado 5, 6 hoje. Cruzeiro poderia facilmente ter tomado uma goleada histórica pro São Paulo no Morumbi, Fabrício. Thiago, é grave a situação. Eu acho que em 2011 que eu vivi uma situação parecida, a gente tinha mais pontos do que 7 nessa rodada, por exemplo. Tá horrível, tá preocupante essa situação. Eu concordo muito com a Ale Oliveira, com você. Tem que ser cobrado, cara. E do jeito que foi hoje essa goleada aí, pra mim, do jeito que começou o jogo, foi até natural. Não me assustei com 4, poderia ter saído 5 gols aí, porque é impressionante como esses caras, eles relaxam, né? Eles se empolgam, e aí os erros se repetem, né, Thiago? Tá vendo? Quando a gente não é só treinador. Quando a gente coloca a culpa, escolhe não é só treinador. Faz tempo que a gente fala aqui. Nossa amiga do Panza aqui fala direto, vamos cobrar o jogador. A gente aqui cara, porque é impressionante. Como que já mudou de um jogo e voltou a ser aquele jogo apático, o time sem brio, sem garra. Como uma vitória 3-0 em cima do Vitória. E não quer dizer muita coisa. Seria o mais importante ali, era a vitória, conquistar os 3 pontos, a conexão, torcida. Mas como é que os jogadores empolgam de uma tal maneira, cara? Eu fico impressionado. E aí os erros se repetem. É o que o Ale falou. Aí, parece que já vira tudo uma palhaçada, uma brincadeira. É só você acompanha aí, ó, as redes sociais, você vê como é que é. Parece que já tá em primeiro lugar. Quando que o sinal de alerta tem que estar ligado. Até porque esse sinal de alerta, eu vou falar pra você, quando a gente tá em primeiro lugar, o sinal sempre tá ali. O modo crise não pode sair. Por quê? Pra você se manter em primeiro. Imagina uma situação de zona de rebaixamento. E aí você ganha um jogo e já vira essa moleza que foi de novo hoje. O time desconexo hoje, sabe? Sem comprometimento, jogadores muito abaixo, viu? Muito abaixo. Cauã Moraes também entrou, já, moleque novo também, joga um jogo também, empolga, já não entrou bem também. Inclusive o terceiro gol do Ferreirinha, ele deu o meio do campo ali, a gente não pode, filho, tem que jogar o jogo lá. Qual que é a perna boa dele? Não é a direita? Ele vai puxar pra onde? Pra direita, pra chutar. Deixa o menino ir pro fundo, entendeu? Vai cruzar, e aí que oferece ali, vai, chuta, gol. Não, bola na área, gol de escanteio, sem disputa. Sabe, jogadores muito abaixo. Até o Kaique foi pra seleção hoje, o pai dele escuta, a gente aqui não gosta, mas não foi bem hoje. Não foi bem. O gol, aquele segundo gol que originou lá no lateral lá, ele poderia ter subido numa bola longa lá, o menino ganhou de cabeça lá, que agora não sei o nome do São Paulo, era o Kaique que tava lá. E aí o William também dá aquele bote errado. Nossa, o time hoje, olha, desconectado, era normal, é de um jogo difícil contra o São Paulo, sim, mas do jeito que foi, não pode, tem que ter cobrança. Esses jogadores precisam ser cobrados o tempo todo, é corda esticada, porque só assim que eles jogam. Foi assim ano passado, e agora a gente viu. Esse jogo que jogaram em casa com Vitória, aquele dali é o parâmetro. É um time de entrega, um time que vai competir, nada demais. Não tem craque aí, não tem nada de, sabe, jogador de outro mundo, que vai um grande jogo. Não, mas tem que competir. Competir pode até sair dessa situação. Mas tem que mudar, tem que virar essa chavinha aí, Thiago. Não pode entrar do jeito que foi hoje, nossa senhora. E tem alguns números assustadores, né? O Cruzeiro, pra você ter uma ideia, hein? A zaga do Cruzeiro é uma mãe.
A zaga do Cruzeiro, eu tô falando da zaga, mas é óbvio que inclui o meio-campo. Eu não sei se não perceberam que esse time não pode ficar sem Lucas Silva e sem Romero. Outro treinador que chega e tira também os volantes. Não dá pra jogar sem eles. O Cruzeiro ano passado, no brasileiro inteiro, sofreu 31 gols. 38 jogos do brasileiro, ele sofreu 31 gols. Esse ano, o time já sofreu 20 gols em 10 jogos, cara. Não, loucura. 20 gols em 10 jogos. Não tem time de Série A que aguente, hein? Essa é a receita da queda. Não tem time que aguenta isso. Não tem time que aguenta Thiago, isso. Você perdeu, claro, você tem um campeonato de pontos ganhos, né? Pontos corridos. E Luxemburgo dizia lá atrás, lembra quando começou tudo com pontos corridos? Tem o campeonato de pontos perdidos. Perdidos. São o Cruzeiro que mais perdeu, cara. O que vocês estão falando? Aí você faz uma projeção. Eu sempre fui péssimo em matemática, Thiago Reis e amigos da Itatiaia. Mas em 10 jogos você ganhou 1. Faltam 28. Pra você chegar ao tal chamado número que escapa de 45, quantos pontos faltam? Quantas vitórias faltam? Quem garante? Então a luta é contra o rebaixamento. Tem que calçar a sandália da humildade. Todos que falaram aí, os jogadores foram citados pelo Ale Oliveira e também por você e pelo Fabrício Guerreiro. Calçar a sandalinha da humildade. O pé no chão. Descalço, enfrentando barro, terra e lama. E vem aí uma Libertadores, Fabrício. Não, cara, eu acho que a preocupação maior é esse Campeonato Brasileiro. Eu acho que agora não tem nem que pensar em Libertadores. Pode ser, vai lá, lógico, os jogadores vão lá, vão querer iniciar bem, mas é preocupante. Eu não me vejo assim, você jogando uma competição da importância da Libertadores, mas você mal, do jeito que tá, numa zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, que é muito, seria assim, pro torcedor, pro clube, né, seria um desastre, né, Thiago? E falando em humildade, igual o Pique falou agora, a humildade foi uma das coisas que o Arthur Jorge citou, né, na entrevista. Então ele vai ver o time que ele tá pisando, ele vai começar a conhecer as peças agora. Ele vai ver os jogadores que ele tem na mão, porque ele falou muito bem isso aí depois. Não, tem que ter humildade agora, treinar, trabalhar, manter o pé no chão. E aí, o time ganha do Vitória e já vê como é que já vem desse salto alto, os caras achando, porque tem que ter constância. E eu vou falar pra você, Thiago, esse time será que tá disposto a pagar esse preço? Porque pagar esse preço igual pagou do Vitória, tem que correr pra caramba, competir pra caramba, todos os jogos. Esse time já mostrou hoje que não sei. Será que tá disposto a ter esse sacrifício todo aí? Não sei. Tem que ser mais cobrado, tem que ser cobrado esses caras. Se não tiver uma mudança de postura, se não tiver uma mudança na entrega dessa turma aí, eu vou te falar, viu? Tá de... Piquetito já fez aí o seu desabafo. É o sentimento do torcedor e já eu vou ouvir a galera com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte no WhatsApp, mas eu vou te contar, sabe? Tem derrotas e derrotas. O que o torcedor não tolera, não aceita, é uma derrota como essa, sem reação, de um time tão apático, de um time sem organização, sem vontade. Olha, os gols do São Paulo, cara, parecia um time profissional contra um sub-20 amador, olha, Oliveira. É uma facilidade gigantesca, chamou a atenção desde o início do jogo, né? Como pro Cruzeiro tanto faz ganhar dividida, tanto faz se faz a falta ou não, tanto faz se toma o drible, tanto faz se o jogador adversário sobe sozinho, sabe? Então, tanto faz tomar mais uma goleada, tanto faz ser a pior defesa do campeonato, inclusive a pior defesa também como visitante, já perdeu uma posição na tabela de classificação, né, é o terceiro pior time da competição e pode piorar, né, porque o Mirassol recebe o Bragantino, pode ultrapassar o Cruzeiro. E o Remo joga fora de casa contra o Grêmio, mas só um empate já basta para o Cruzeiro voltar para a lanterna da competição. E assim, sincero e honestamente, já trocou o treinador, que muita gente achava que o treinador era o problema, era um dos problemas, porque o Tite é mais treinador na carreira do que o Léo Jardim, mais treinador do que o Arthur Jorge, que só teve um trabalho consistente, mas estava sem energia, coitado. O Tite estava sem força. Então realmente não fazia um grande trabalho, mas não era o único culpado, não. Falta cobrança. Quem cobra esse elenco? Quem que cobra esse elenco?
Porque a gente fala muito de vários erros e os jogadores são realmente muito culpados, porque tem jogador que tem certeza absoluta que virou ídolo do Cruzeiro sem ganhar título. Agora ganhou o campeonato estadual. Mas se achou porque ficou em terceiro no campeonato. O Cruzeiro não é para ficar em terceiro em nenhum lugar. O Cruzeiro é para ser campeão brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil, como o seu torcedor se acostumou. Mas tem gente que ficou em terceiro lugar, que perdeu a semifinal da Copa do Brasil e acha que, que joga pra caramba. Que joga pra caramba. Agora, precisa ver a cobrança como ela é feita, né? O Pedrinho é um apaixonado, é um cara que ninguém faz por um clube, qualquer clube, o Thiago. Pode procurar. Ninguém faz por um clube que o Pedrinho tá perdendo dinheiro e mais dinheiro. Ele poderia ter saído aí com a nota preta. Só nessa última janela aí de negociação, ele abre mão para deixar o time competitivo. Mas às vezes o lado torcedor, pode ser que ele é mais fã dos caras do que o patrão. O filho dele também não está acostumado a lidar com esse tipo de situação. Então como é que vai fazer? Vai fazer uma reunião para dar no meio desses caras, que deita e rola? Ou vai levar eles no show do Gustavo Lima? De novo. Então precisa ter cobrança. Precisa ter cobrança. No vestiário. Não pode ter essa missão. Ai, vamos tirar uma foto aqui, vamos no show ali. Não. Não pode, porque senão os caras fazem o que eles querem. O que eles querem, um dá risada depois de uma derrota, tira foto com o presidente. O outro vem com a faca e dá no meio do peito do Cruzeiro para ganhar quanto ele quer, porque espera vencer o tempo de contrato, tá tudo bem. O Fabrício Bruno acha que é o melhor zagueiro do mundo. Quem que cobra esses caras, meu? Quem que cobra esses caras que viraram ídolos sem ganhar nada? Porque o treinador já foi embora. Já estamos em outro treinador. Vai vir quantos treinadores aí? Os caras, você não vê os caras dar um carrinho, sair com um bife aqui do lado da coxa, cara. Já se mata, põe a cabeça na bola. Outra coisa, não tem, tirando o Caio Jorge, que é indiscutível, embora tenha jogado nada hoje, né? Como todo o time do Cruzeiro. Esses atacantes que os caras contrataram. O goleiro. O Cruzeiro joga com o falso 1. É impressionante. Como é que é? O olheiro deve ter sido o Geraldo Magela, o nosso Magela aqui. Como é que tem tanta fragilidade aí? Eu falei aqui, o Arthur não. Tava na reserva do Botafogo sem receber. É melhor que qualquer atacante de lado do Cruzeiro. Esses caras que vieram aí da América do Sul estão passeando. Eles estão passeando, eles vão no mercado central, aí depois vão na Pampulha, embora a Capivara tenha um pouco mais de vontade que eles. Como é que faz, meu amigo? Tem que ter cobrança, ô Tiagão. Tem que dar no meio dos caras. Os caras têm que se sentir que tem um dono, que tem um patrão, que não tem um amigo e um fã. Tem que dar nos caras. Porque daqui a pouco tá no 10º treinador aí e não muda nada, Thiago. Entrevista mais sóbria, né? A gente às vezes fica esperando um cara com sangue no olho na entrevista, ele preferiu ser um pouquinho mais político, né? História do Romero, quando perguntado do porquê da não presidente, tem 25 jogadores, é isso mesmo. Não senti firmeza também no Arthur, não, viu? Mas tá chegando agora, né? Não, mas eu acho que faz isso aí mesmo pra blindar vestiário, essas coisas, sabe, Thiago? Porque assim, às vezes é mais fácil você dar umas duras, tal, quando ganha, quando perde, você tem que dar uma seguradinha ali, principalmente publicamente, porque aí não pega mal no vestiário, mas eu acho que internamente vai ter essa cobrança, principalmente ali no que ele já falou em termos de competitividade, que o time deixou a desejar, né? Porque é impressionante como um time muda de um jogo pro outro a postura, né, dentro de campo. Então eu acho que isso aí ele meio que já detectou e ainda mais um treinador do jeito que ele que tem muita ambição assim, vai ter que trabalhar muito isso nesse time. Campeonato Brasileiro, com 2 jogos em andamento, tudo 0-0. Primeiro tempo, finalzinho do primeiro tempo, Curitiba e Fluminense lá no Couto Pereira, e o início de jogo entre Vasco e Botafogo. Campeonato Brasileiro, tá tudo 0-0. Já vou ouvir a galera, hein? A galera tá mandando muito áudio, hein, Luquinhas? Muita gente... a torcida do Cruzeiro tá na bronca, hein? Torcida do Cruzeiro na bronca. Olha, Oliveira, tá geral aqui no chat do YouTube, eu vou até registrar alguns nomes.
o Daniel Araújo, o goleiro fraco, o Márcio tá aqui, o Josias Silveira, o Libério Correia, o Carlito Marra. Ele usou preguiça desse goleiro, viu? Olha a batata do Matheus Cunha, assou com a torcida. Tudo que vai entra. O André. Eu falei isso aí, tudo que vai entra, tudo que foi. Impressionante, chama gol. Ô, Ale, é o caso de tentar e pensar em lançar o Otávio, ou agora a Libertadores pode ficar pesado pro garoto? O Matheus Cunha a gente já viu que não dá, né? O Otávio a gente não sabe. O Otávio a gente precisa ter uma oportunidade, uma sequência. Aliás, muita gente que acompanha de pertinho a base pede uma oportunidade pro Otávio já há muito tempo, né? Mas o Matheus Cunha não dá, tá sem confiança e mais. O Fabrício, que era um grande marcador, sabe disso. Muda muito o comportamento dos defensores se você sabe que não tem um goleiro. Né? Então, por exemplo, uma travada de bola, que você às vezes está muito distante do atacante adversário, você tem que se jogar correndo o risco de tomar uma finta. E a bola aérea? Bola aérea, escanteia um pavão e não sai do gol, né? Não, o goleiro de Pebolinho, de Totó, sai mais do gol do que ele. Acho que a bola parada ali, o jogador fica mais apreensivo. Porque, por exemplo, ali aquelas bolas, o goleiro, pelo menos, ele tem que induzir o jogador a tirar a bola do adversário, não cruzar na pequena área. O adversário faz o contrário com ele, todas cruzam ali. Tudo fechado. E outra coisa, o atacante tem receio, porque o goleiro vem de frente, irmão. O cara acerta uma joelhada no C ali. Não, qualquer desviozinho ali é muito próximo. Quase que no lance do gol ali do escanteio, quase que foi gol contra do Cauã Moraes, né? Quase foi gol contra, porque os caras... Mas não seria porque... Tem que entrar ali na linha do gol, então eu acho que o Matheus Cunha realmente não dá. Se o Otávio dá ou não, a gente só vai saber se colocar ele pra jogar. Mas o Matheus Cunha, infelizmente, não dá. Ele pediu pra trocar as luvas, né? Pra ver que a culpa era da luva. 9h12, pós-jogo da Itatiaia pra 7K, galera. 7k.bet.br pra apostar com segurança, com cashback esportivo, com saque rápido, cashback. Já vou ouvir a galera, hein? O Reginaldo Pastor, lá no Campo Alegre, tá pé da vida com o Cruzeiro. Vai ter que colocar o Cruzeirão na oração nesse domingo, viu, Pastor? Um abraço pro Reginaldo, pro Niltinho, também nos acompanhando nesse pós-jogo 7K. Também nos acompanhando a Marluce Martins. Tiago, só tem o Caio Jorge no time do Cruzeiro. Como é que pode sair do ano passado para esse time hoje? O Caio Jorge não joga sozinho. Precisa de mudança. E o Gerson? Que preguiça. Olha, eu tenho falado aqui, e até você citou o Edu Panzi algumas vezes no Rádio Esportes, o Gerson, mas o Gerson nunca foi protagonista. Mas o Gerson nunca foi... Gente... Mas também nunca foi esse jogador comum, não, Fabrício? Tá bem comum, né? Tá bem comum. Não tá justificando aí esse valor investido, né? Aquele gesto que a gente conheceu. Até não, quanto o Vitória participou mais do jogo, mas hoje já voltou a ser abaixo. Aliás, hoje, Matheus Pereira abaixo, Caio Jorge abaixo. Hoje foi muita gente abaixo ali, né? Poucos se salvaram. O Christian, mais ou menos, mas assim, foi longe o Christian foi bem de longe, assim, o Christian de quarta-feira, por exemplo, né? O Matheus, inclusive, tem um lance, né? Que é capital do jogo, tava 2-1, que ele tem o cabeceio, né? E ali era 2-2, o time não tava jogando bem, voltou melhor no segundo tempo, iniciando. Aliás, o time começou os primeiros 5, 6 minutos bem, o jogo, voltou bem do segundo tempo. Se empata, aí já muda completamente o jogo, né? A pressão vai pro outro lado. Sim. Né? Que o time tava 3 jogos sem vencer, a torcida já começa a pressionar, já tava insatisfeito com o treinador, e tal, muita gente cornetando a escalação, né? Do Roger, porque deixou de fora o Danielzinho e tal. Mas ali foi um lance capital. Você sabe que eu tava falando agora há pouco, né, o Tiagão, a respeito de cobrança e tal. Eu não consigo, sabe uma coisa que não me sai da cabeça, que eu tento, eu não vou, terapia de velho aqui é ir no bar, né? Mas eu vou no bar e vou na terapia que é essa aí. Os caras ganharam 3 dias de folga estando na zona de rebaixamento. Isso aí não sai da minha cabeça, cara. Tá. Não sai da minha cabeça. Não sai da minha cabeça. Data FIFA. Aqui emendou... O Cruzeiro jogou no sábado, né? Aí teve folga domingo, segunda e voltou na terça-tarde. Isso aí não... Assim... não, mas já comprou passagem. Aí o problema é seu, meu amigo. Se você tivesse lá na liderança, na primeira parte do campeonato, tudo bem. Aliás, o Fabrício pode falar sobre isso. Era prática até... Na época que a gente frequentava vestiário ali. Meu irmão...
Quantas vezes o Luxemburgo chegar, ganhou, mais 2 dias de folga. Perdeu, quero nem saber, é amanhã cedo, todo mundo no campo. Não, mas com certeza, Thiago, assim, e é preocupante porque, assim, o jogador tem que viver, saber a situação que o time se encontra, né? Naquele momento ali, o treinador chegando, você já acelera o processo, né? Já é um dia a mais de trabalho. Enfim, o jogador tem que se situar, tem que ver onde é que... Na minha época, filho, era... tá mal 3 dias de concentração. Ia aumentando a concentração. Vamos ver. Tinha intertemporada, isso lembra? Lógico. Atibaia, vai pra Atibaia. Treinar melhor. Trancar todo mundo lá e se vira. Não é castigo, não é deixar. É porque tem que trabalhar. Tem que trabalhar, cara. Pior que agora nem tem tempo, outra coisa nem pra fazer. tem tempo mais pra isso, né, cara? Porque é jogo em cima de jogo até parar a Copa do Mundo, meu irmão. E olha, a continuar desse jeito, repito, hein, é um calendário diferente. Cruzeiro pode chegar na Copa do Mundo numa situação quase irreversível. Sim. A manter esse desempenho, são 40 dias aí, meu filho, um olhando pro outro e enfiando a cabeça no buraco. Porque do jeito que lá vai, da maneira como tá jogando o Cruzeiro, não tem, o cara vai fazer o quê, o Arthur Jorge? Não, agora, Não tem treino, e não tem o que fazer, agora é vídeo, é isso. Mas assim, ô Thiago, o comportamento, você estando mal fisicamente, guerreiro, ser comprometido, você corre, você vai, você disputa. Hoje a gente não viu um time com essa mentalidade, entendeu? Acho que tá faltando essa mentalidade. Melhorar fisicamente, não sei se vai melhorar. De repente, com jogos, você acaba passando o nível, melhora uma coisa ali ou outra, mas assim, vai muito do mental do jogador, cara. E tem uma coisa que a gente falou aqui, sustentou e tal, até de alguma maneira, acho que até passando um pano, né, o Thiagão? Mas levou muito a sério o campeonato estadual, muito precocemente, você teve que jogar com o time titular, o Campeonato Mineiro, o Campeonato Brasileiro, né, e isso vai cobrando um preço. Aí vieram as lesões, foram alguns jogadores que se machucaram. O desgaste de quem não se machucou, que a gente sentia que estava cansado, tanto que em vários momentos no segundo tempo o Cruzeiro não conseguia, né? Só que, meu amigo, teve essa parada aí. Agora, a condição física, ela não pode ser mais uma pauta. Muleta era desculpa, muleta, essa não tem mais, né, Não, Ale? porque senão você tem que mandar embora todo o departamento físico e médico do clube. Me explica por que o Bruno Rodrigues não tava no banco hoje, Ale? Opção. Então não me vem e fala, tá poupando. Não. Aliás, é muito curioso, por exemplo, o Romero não foi relacionado, foi viajar, não é isso? O Bruno Rodrigues... Ele falou na entrevista coletiva sobre o Bruno Rodrigues, né? Ele falou sobre o Bruno. Mas ele não tem ido nem viajar com o grupo. Né? Então, sei lá, acho que esquisito, muito esquisito, mas enfim, a parte física, se é um problema ainda, tem que mandar embora todo o departamento. Você me desculpa. Porque agora já passaram, o Campeonato Estadual já ficou lá para trás, nem começaram ainda as competições, né? A Libertadores começa no meio dessa semana, a Copa do Brasil na outra, então essa já não é uma questão, Thiagão. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like e a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!